Isso é uma conjunção de problemas que acontece o seguinte: o câncer de pênis é uma doença muito comum entre as pessoas mais desassistidas, mais desvalidas, entre as populações mais pobres do planeta. No Brasil não é diferente. Ela é muito comum nas regiões mais pobres do Nordeste do Brasil, no Vale do Ribeira, no Vale do Jequitinhonha. Então são pessoas que têm dificuldade de acesso à saúde, geralmente, e ela tem, depois nós vamos discutir isso, os fatores de risco estão associados com pobreza, condições de higiene desfavoráveis, etc. Então, esses pacientes têm dificuldade no acesso à saúde, e no Brasil, quase 2/3 das pessoas já chegam ao diagnóstico com câncer de pênis avançado, invadindo os corpos cavernosos, estruturas profundas do órgão, e nos quais é necessário fazer amputação do órgão. Então, há dificuldade, estima-se que eles levam pelo menos 7 meses para atingir um posto de saúde, um local que faça a sua biópsia, confirme o diagnóstico. Depois eles têm que ir para um centro de referência em tratamento, hospitais maiores, para fazer a sua cirurgia. Então, isso é difícil, sempre foi difícil. No Brasil, sempre foi difícil. E o que acontece? Na pandemia, nós tivemos, no nosso Camargo Câncer Center, uma redução de 31% dos pacientes com câncer de pênis. Provavelmente pelas dificuldades de chegar na rede básica, pelo distanciamento social e o confinamento em casa, e porque a maioria desses pacientes vem de outras cidades do interior para o nosso hospital. São pessoas pobres, são pessoas muitas vezes sem estudo. A maior mortalidade está nessas pessoas pelo câncer de pênis também. Então, acho que se associou à dificuldade natural que já existe, a costumeira dificuldade no atendimento, muitas vezes o medo, o tabu que esses homens têm e as restrições que foram impostas frente à pandemia do Covid-19. Então, com tudo isso, pode estar agravado e fazendo com que a pessoa demore de chegar no especialista e chegue com a doença mais avançada, com câncer mais evoluído e necessitando um tratamento muito mais agressivo, às vezes até uma amputação total do pênis desse homem. Em relação aos sintomas, quais são os primeiros sinais? Em quais situações é importante que o homem busque atendimento médico? Então, na verdade, o câncer de pênis, ele pode acometer o pênis todo, mas ele é mais comum na glândula, ou seja, na popular cabeça do pênis, ou no prepúcio, capuchinha, aquela pele que cobre a cabeça do órgão. Então, quando aparecem feridas que não cicatrizam, lesões avermelhadas permanentes, áreas com secreções, lesões endurecidas que aparecem, como uma ferida na mucosa, isso deve ser um sinal de alerta e fazer com que o paciente procure o médico. Existe uma doença, e às vezes tem nódulos, caroços no interior do pênis, que ele fica tortuoso na hora da ereção, que é a doença de Peyronie. Muitas vezes o doente se assusta achando que é o câncer, isso não tem nada a ver com câncer de pênis. O câncer de pênis, então, são feridas ulceradas que não cicatrizam, bordas duras, elevadas, manchas vermelhas, que vão crescendo. Muitas vezes o paciente tem fimose, ele não consegue abaixar, puxar a pele que recobre a cabeça do pênis e exteriorizar. E às vezes, quando ele faz isso, ele encontra uma lesão, às vezes avançada. Então, qualquer dessas anormalidades tem que procurar o médico. Muitas vezes, manchas vermelhas, planas e tudo, são só micoses, alergias, que a gente resolve com tratamento simples, com pomadas e tudo, mas na dúvida é bom procurar orientação médica. Existe alguma relação, doutor, com a questão da higiene? Sim, total relação. O câncer de pênis, como eu falei, ele é mais comum nos locais mais pobres, mais paupérrimos do mundo. Então, nessas regiões do Brasil, que eu já comentei, na América Latina, no Paraguai, na África, na Ásia, quanto maior a miséria, a pobreza, a falta de saneamento básico, maior é a incidência de câncer de pênis. Por quê? Ele está associado com a dificuldade de higiene do órgão genital masculino, de lavar o pênis, de arregaçar a pele, lavar a cabeça do pênis, por exemplo. Então, a pobreza, a promiscuidade sexual, a grande quantidade de doenças sexualmente transmissíveis aumenta o risco. O fumo, o tabagismo é um fator de risco também. Homens que fumam têm 4 vezes mais risco de câncer de pênis que não fumam. O principal fator de risco é a fimose. O paciente que tem fimose, não aquela fimosinha da criança que depois que ela faz 1 ano, 2 anos de idade, a cabeça do pênis é exposta. Mas há homens adultos que nunca viram a cabeça do pênis, nunca viram. Quer dizer, a fimose, ela mantém a glândula, a cabeça do pênis fechada, coberta pela pele, num ambiente quente, úmido, com ácidos graxos, que favorece a proliferação de
de vírus, bactérias, etc., e fermentam aquilo e causam ambientes propícios à formação do pênis. Então, o fumo, a fimose, a promiscuidade sexual, a infecção pelo HPV, o vírus do papiloma, vírus humano, o fumo são os principais fatores de risco aliados às doenças pré-malignas. Pra você ter uma ideia, nos países que fazem a cirurgia de fimose, a circuncisão na infância, como os judeus, por exemplo, que fazem um ritual religioso, né? No 8º dia de vida do bebê, eles tiram a pele do prepúcio. Não existe praticamente câncer de pênis entre judeus. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.